lembro que esses dias eu estava conversando com um amigo meu e a gente teve uma conversa que eu fiquei muito triste por ele, assim. A gente tava andando numa praça que tem aqui na Moca, né? Ele olhou pra um apartamento e falou, porra, mano, meu sonho era morar num apartamento que nem aquele. Eu falei, pô, Dani, vamos pensar como fazer, como conseguir. Ele falou, cara, mas custa mais de 1 milhão aquele apartamento. O apartamento custa 1,5 milhão. É o bairro que minha avó nasceu, onde eu gosto, que eu crio e tal. Sabe quanto que eu tenho que trabalhar pra conseguir acesso a um financiamento pra conseguir comprar aquele apartamento? E eu vejo uma molecada que entra numa realidade, num mercado de trabalho, onde iFood é a profissão que você vai seguir, não é nem carreira, porque iFood não é carreira, é profissão. Onde você tem que fazer um Uber mesmo tendo uma faculdade, porque a sua faculdade não é mais uma garantia de nada. Onde as portas parecem estar fechadas, onde o sono vira um luxo, porque você trabalha às vezes 12 horas por dia, ou sai de um trabalho para uma renda extra, e você vai gerando quase uma antipatia social, onde, pô, o que vier é lucro. Eu acordo, eu trabalho, tudo, e a gente vai faltando um significado. Como é que eu faço para criar um significado na minha vida, num sistema, numa lógica, Perversa como essa. É. É o nome que se dá, perversa. Injusta, perversa. E começa nos anos 80, quando decisões do governo Ronald Reagan com Margaret Thatcher na Inglaterra decidem destruir a classe média para aumentar a lucratividade das empresas. E a classe média vai sendo destruída. Você chega nos Estados Unidos hoje, as pessoas estão trabalhando pra caramba também, mal para dar conta de pagar os boletos da vida, né? Pagar os financiamentos, as coisas todas. Então, termina que primeiro você tem que olhar que parte do seu insucesso não é seu insucesso, é de um sistema muito forte que está muito contra você, né? E aí, claro, a gente volta para aquilo. Pô, Sandro, mas vocês estavam falando o tempo todo que eu não posso ser vítima. Tá, é claro, eu não posso ser vítima, eu não posso ficar preso a tudo isso, mas eu não posso diagnosticar que parte da minha dor não é a minha dor, João, é a dor que todo João e toda Maria está sentindo porque é perverso o sistema. Não dá pra falar de desenvolvimento pessoal se você não pensa coletivo, onde a pessoa tá se desenvolvendo, né? Não, porque aí seria até desonesto, porque assim, é a coisa da meritocracia que as pessoas pregam como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ah, então eu moro numa casa que tem 2 cômodos, tem 6 irmãos, né? Venda brigadeiros, você vai ficar rico. Cara, poxa vida, né? Não. E aí o cara tá lá, sabe, no bairro de classe média alta, fez intercâmbio para os Estados Unidos, faz escola bilíngue, e depois você quer que eu tenha o mesmo resultado que esse cara? Aí você vai ferrar minha cabeça. Então a primeira coisa que eu queria que as pessoas pensassem, para de seguir quem mente para você. E vou contar uma história assim, eu conto a história porque eu tava vindo de um voo de Manaus para cá, para São Paulo, e tinha desses grandes digitais influencers sobre resultado tal e produtividade. Ele acordou, abriu o notezinho da app dele de madrugada, limpou o rosto no banheiro, tirou a máscarazinha, tirou o travesseirinho de pescoço e fez um stories. Estou aqui, 3 da manhã, estudando, olhando bolsa. Quer vencer, cara? Tô aqui acordado. Agora os derrotados do avião, aí mostrou todo mundo dormindo. Tô dormindo. E eu do lado, assim, sem acreditar. E puto porque eu não tava filmando, né? Porque eu não sabia que essa palhaçada ia acontecer. Depois ele desliga tudo e bota o travesseirinho dele, a máscarazinha e vai dormir. Aí tô eu de manhã, que passei o dia, sei o quê, fiz Uber à noite, o meu filho ainda teve febre, acordo de manhã, eu vou acessar o Instagram de fulano pra me dar um gás pra estudar pra um concurso. Aí eu olho o cara 3 da manhã estudando, não, cara, não vou conseguir. Isso é desonesto. É desonesto porque muitas pessoas que vendem prosperidade, só elas prosperam. Aí 1 ou 2 consegue e ela usa esse 1 ou 2 como caso para provar para todo mundo que é possível. E aí eu desconsidero que nós também temos um compromisso coletivo com essa injustiça toda que está aí. Que eu não posso somente dizer pro cara, vai lá, dá teus pulos, perdoa, segue. Não, cara. A gente tem que fazer esse trabalho, que é nosso, individual, intransferível, mas nós temos que olhar para esse coletivo que está muito adoecido. Temos que olhar... E a gente que está falando disso aqui agora, Edson, a gente nem colocou na equação a inteligência artificial e o que isso vai representar de destruição do emprego no mundo. Porque há os que dizem que é fantástico, eu não sou uma pessoa que tem visão apocalíptica do mundo, apocalíptica não, eu sei que tecnologias, elas também proporcionam coisas incríveis, mas há um hiato entre
o momento em que ela destrói muito emprego e aquilo que ela vai gerar depois. Então, a gente é diferente na época que, quando... Aí o pessoal dá aqueles exemplos bem banal que não serve para a realidade atual. Não, mas olha, Rossandro, quando descobriram a lâmpada elétrica, 150 mil acendedores de lamparinas em Londres perderam emprego. Mas naquele ano, 180 mil empregos de contador surgiu. A IA vai afetar todos os setores. Não é cara. Não dá tempo. Não, sai daqui e vem para cá. Não dá tempo. Então, a gente tem aí uma realidade difícil, nós temos um mundo bastante injusto, e é preciso que a gente tenha consciência disso para perceber que não é uma derrota sua, é uma derrota de uma geração. E que tem uma saída que parte é sua e que parte é nossa, coletiva. A própria fala da gente aqui agora, falando isso para as pessoas, é uma contribuição para que elas possam entender que muitas vezes elas não estão só nesse lugar. Mas, obviamente, que elas também não podem ficar, porque é uma coisa coletiva, achando que elas não têm também um mínimo de margem pessoal de tentar minimizar, mitigar e até superar tudo isso. Agora, não dá para pegar, tipo assim, Silvio Santos foi camelô e depois foi dono de TV. Cara, quantos Silvio Santos tem? Poxa vida, é igual... A gente tem uma outra coisa dessa geração, que já pega um pouco da sua, que é o seguinte. A minha geração é uma geração que ela sabia que ela tinha que fazer o binômio esforço para dar resultado, né? A gente tinha uma certa ambição, mas sabia que tem que ter um esforço para dar um resultado, e que levava tempo. A minha geração é uma geração que a gente ficava tentando passar de fase no videogame. Vem uma geração hoje que entra no YouTube para seguir alguém ensinando como passa de fase. E aí eles pensam que a vida é assim. Aí eles olham na internet, tem um cara que está em Orlando, que alugou uma casa, criou um canal, e fatura um monte de milhões com um monte de gente assistindo, fazendo besteira, aí você pensa, cara, eu vou ser esse carinha também. Mas a conta é a mesma. Se no passado, para cada 1 milhão de brasileiros que estavam jogando bola, um virava Neymar, agora uma coisa, cara, de cada 1 milhão que quer virar um digital influencer, quantos de fato vão conseguir, como você, por exemplo, hoje, viver disso? Não é um desestímulo para quem está tentando, mas vamos ser realistas. Tenha plano B, plano C, plano D, porque o mundo está difícil. E nós precisamos entender esse contexto para, ainda nesse contexto desfavorável, entender que se já é ruim, se eu me odiar, velho, não, e pior, é difícil. Você falou uma coisa que acho que tem um complemento desse papo geracional que a gente falou. Sua geração sabia que um binômio aí, esforço gerava resultado. A minha geração foi a primeira geração que percebeu que mesmo com esforço não vem resultado. Não vem. Aí a dor é maior. Ou vem algo muito sobreviver, cara, né? Então você olha, por exemplo, como que era para adquirir um imóvel na época dos... Porra, quanta história a gente não tem? Meu avô comprou um imóvel porque trocou 2 galinhas, uma vaca por 100 metros quadrados. Sabe? Meus avós compraram praticamente 3 casas na mesma rua e eram dono de vendinha. Porque o metro quadrado era barato, o terreno era barato, não era uma commodity. Você não tinha uma indústria imobiliária que nem tem hoje em São Paulo, que sabe que a existência das pessoas depende de imóvel, então você pode jogar o metro quadrado lá pra cima, porque as pessoas vão morrer miseráveis pra pagar aquilo. As pessoas vão se endividar por gerações pra pagar aquele imóvel. O cara vai parcelar em 30, 40 vezes. Anos, né? Por ano. É 30, 40 anos um imóvel. E vai aceitar fazer isso porque você tem onde morar e você tem onde sobreviver. Então, minha geração foi uma geração que começou a pegar um pouco de empresas que sabiam, tipo... Pô, se eu pagar menos, o cara vai continuar aqui porque ele precisa do emprego. Ele não vai abrir mão de ganhar menos e eu posso aumentar os meus lucros. Você vê empresas com CEOs ganhando milhões e cortando milhares de empregos todos os anos. Você fala, pô, a empresa bate recorde de lucro, mas recorde de demissão e o CEO ganha um bônus. Então a minha geração é uma geração que começou a ver do tipo, pô, se eu fizer faculdade, mesmo assim quer dizer que eu não vou ter emprego. E eu me formo na faculdade e não tenho. E aí, dentro disso... é onde a gente pode... a compreensão da realidade, eu acho que é uma coisa muito difícil. A gente compreender, esse é o contexto que eu vivo. E como é que eu consigo entender o que é a felicidade palpável, atingível, ao mesmo tempo que eu não estagno, e o que é uma felicidade artificial, inatingível, que o contexto me vende, e que eu não vou alcançar, ou que eu talvez possa não alcançar. Eu queria aproveitar essa sua fala incrível sobre uma geração que vem que mesmo com esforço não consegue resultados, né? Porque seus avós compraram 3 casas, aí quando chega na geração dos nossos pais, aí eles conseguem financiar em 30 anos, e a geração atual, nem isso. 50 é um apartamento de 26 metros quadrados em 50 anos. Uma visão do inferno, né? Porque assim, você vive num ambiente, muita gente dividindo o mesmo espaço, é uma coisa que
destrói a capacidade do indivíduo de sentir um pouco de vida, de respeito, de dignidade, né? E o mais triste de tudo isso é saber que isso que a gente falou aqui, a gente teve que ter muito tempo para desenvolver, para chegar a essa conclusão, para articular esse discurso, mostrar essa realidade, e que a maior parte das pessoas não consegue entender isso, e que vem um sistema político que começa a jogar uns contra os outros. É muito louco. Não, cara, o problema não é o sistema, não. O problema é a direita, o problema é a esquerda. E em vez de a gente estar olhando que existe uma coisa de fato que está nos atingindo, a gente está se dividindo, ficando ainda mais infeliz, mais afastado. Agora o cara não briga, não fala mais com o irmão no grupo do WhatsApp, o cara se entregou do amigo de infância. Cara, a gente tá ficando muito doente. Sabe? Porque assim, em vez de a gente olhar que existe uma coisa muito grande que a gente está unido para combater, a gente está se dividindo para se tornar ainda mais infeliz, para se tornar ainda mais distante da realidade. Então, a primeira coisa que eu diria é esse diagnóstico social é importante a gente fazer, para a gente ter uma noção exatamente disso. Começar a entender que eu preciso construir minhas alternativas baseado em que meu eu ideal fique próximo do meu real, porque se ficar muito distante eu vou sentir uma sensação de incompetência absoluta. Que eu entenda que eu preciso esse binômio esforço continua valendo, mesmo que o resultado seja mais demorado, porque também chegou uma outra geração depois da sua. Qual é essa geração depois da sua? É uma geração que uniu duas coisas terríveis: alto nível de ambição e pouco compromisso. Quer resultados incríveis sem esforço nenhum. Aí é a tempestade perfeita do caos. Quantos a gente trombou aqui na empresa nesse último ano? Quando você vira empresário, você percebe isso. Pô, é um estagiário que já chega CEO. Você fala, caraca, velho. Quando você começa a ter qualquer pequeno negócio, você começa a ver, cara, também tem uma galera aí que quer resultado sem esforço. Né? O pessoal entra numa empresa com 6 meses que quer ser CEO. Se você faz o mínimo de um feedback, não deu certo, começa a chorar. E volta com um laudo psiquiátrico, assim, de depressão. Por quê? Porque aí já vem de uma geração de pais, que aí é outra... Isso é outro pior, outro papo, né? Que não gerou limite, não gerou esforço, tal. Aí você tem assim, cara, e aí você percebe, olha como tudo isso que a gente falou, né? Uma geração que conseguia, uma geração que conseguia com muito esforço, uma geração que apesar de muito esforço não consegue, e uma geração que quer sem esforço nenhum. Coincidentemente, aspas, a geração mais suicida da história humana, a mais depressiva, a mais ansiosa, a mais angustiada, porque é a que mais terceirizou a vida. Entregou para o destino, para os pais, para a sociedade. E aí, veja só, o contexto pode ser desfavorável? Mas se você não assumir minimamente, naquilo que te cabe no seu latifúndio, um pouco de controle desse teu contexto na tua vida, sem se amar, querendo do mundo sem querer nada em troca, aí fica muito mais difícil, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Rossandro Klinger. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!